Minha jornada não começou exatamente como eu esperava. Na quinta e sexta-feira, eu deveria participar de uma conferência em Minneapolis, mas não houve o calor habitual a que estava acostumado durante minha ausência. Anteriormente, Marta, minha esposa, tirou meio dia de folga para que eu saísse com lembranças agradáveis que me acompanhariam todo esse tempo. Mas desta vez a sua despedida limitou-se a um simples beijo de despedida, após o qual ela foi trabalhar. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Ava Bajar, embora muitas vezes seja abreviado como Evan. Tenho 49 anos e há 24 sou casado e feliz com minha esposa Marta. Temos dois filhos, Royce, que hoje tem 22 anos, e Amélia, que completou recentemente 20 anos. Quando o relógio bateu 3 horas da tarde, marcou o início da minha jornada. Saindo do trabalho, fui para o aeroporto. Como o meu voo estava marcado para as 18 horas, estabeleci como regra chegar ao aeroporto com antecedência, não querendo me atrasar ou ficar nervoso por chegar atrasado ao avião. Nesse caso, tudo foi feito na perfeição e esperei 1 hora pelo tão esperado anúncio do pouso. Mas a sorte, ao que parece, não me escapou, pois soube que o avião que chegava de Minnesota atrasou devido ao mau tempo. Uma tempestade de neve iminente ameaçava nosso caminho. Finalmente, após um atraso de 45 minutos, conseguimos embarcar no avião. Quando estávamos voando alto no céu, após cerca de 30 minutos de voo, notei uma inclinação quase imperceptível para a esquerda. A princípio nunca pensei que uma pequena mudança na trajetória de voo fosse apenas um ajuste, mas logo ficou claro que estava ocorrendo uma inversão de marcha completa. Sem demora, o piloto confirmou suas suspeitas. Devido a uma forte nevasca, o pouso no aeroporto de Minneapolis tornou-se impossível e tivemos que voltar para o lugar de onde viemos. Uma vez em terra firme, dirigi-me apressadamente ao balcão de check-in da companhia aérea, querendo mudar meus planos para a manhã seguinte. Felizmente meu pai foi misericordioso comigo e consegui uma das últimas características disponíveis no voo seguinte. Apesar da inevitável derrota ao chegar ao Congresso, decidi firmemente vir. Quando me sentei, uma centelha de esperança brilhou em mim novamente. Não consegui chegar à conferência. Imediatamente pegando o telefone, disquei o número da minha pessoa de contato em Minneapolis para informá-lo do atraso iminente da minha chegada. Com educação e pesar, transmiti a mensagem de que minha presença seria adiada para o dia seguinte. É igualmente importante que eu tenha deixado uma notificação detalhada na caixa postal do meu chefe para que ele fique sabendo da situação. Ansioso, disquei os números familiares do meu telefone residencial, querendo ouvir a voz suave de Marta. Mas, para meu horror, ela não atendeu o telefone. Passava um pouco das 8 da noite e percebi que a casa estava envolta em escuridão e, por algum motivo, o carro de Marta não estava na garagem. Talvez ela tenha decidido estender a jornada de trabalho ou almoçar em um restaurante próximo. Desde que nosso filho mais novo foi para a faculdade, a casa parecia deserta, desprovida da antiga atmosfera animada. Deixando minha bagagem no carro, entrei com cuidado. Para minha surpresa, sons de vozes vieram da sala, envolta em mistério. Fui até a origem das vozes e logo percebi que a TV havia sido deixada ligada acidentalmente. Essa circunstância me levou a uma conclusão inequívoca. Aparentemente Marta voltou para casa depois de um dia de trabalho, pois me lembrei claramente que desliguei a TV antes de sair pela manhã. Apertando o controle remoto para silenciar a conversa, comecei a procurar pela presença dela na casa, na esperança de encontrar pelo menos alguns sinais de seu paradeiro. Infelizmente, nenhum vestígio foi encontrado. Em antecipação e ansiedade, disquei o número do celular dela e esperei pacientemente que ele ligasse várias vezes antes que ela finalmente atendesse. Olá, querido, Marta me cumprimentou calorosamente, reconhecendo um número familiar. Em resposta ao gesto carinhoso, respondi: Oi, querido, onde você está? Era uma pergunta simples e inocente que se tornou familiar durante o nosso casamento. Perguntei isso não por curiosidade obsessiva, mas por preocupação e interesses sinceros. Onde mais? Em casa, assistindo a programas de TV, ela respondeu, aparentemente jogando um metafórico balde de água fria em mim. Naquele momento, o cansaço da longa demora na viagem cobrou seu preço e fez minha mente congelar por um momento.
Tudo o que eu desejava era conhecer minha esposa, encontrar conforto em sua presença e compartilhar momentos íntimos com ela, pelo menos por algumas horas preciosas. Esses desejos eram simples, mas foram de grande importância para mim. Apesar do revés associado ao atraso do voo, senti-me com sorte, acreditando que teria happy hours inesperados no conforto da minha própria cama, ao lado da minha amada esposa. Em apenas 30 segundos, a minha satisfação por ficar em casa foi substituída por uma onda de incerteza. Em vez de regressar aos braços de uma esposa dedicada, após 24 anos de amor e confiança mútuos, enfrentei a chocante realidade das mentiras e do engano. Foi um golpe inesperado que me pegou de surpresa e me deixou completamente sem palavras e ações. Ela realmente acabou de me trair? Por que ela decidiu fazer isso? Parecia não haver nenhum motivo lógico por trás de suas mentiras, quer ela estivesse no trabalho, na companhia de amigos ou em um restaurante. Meu silêncio deve ter sido prolongado porque a voz preocupada de Marta o interrompeu. Querido, você ainda está aqui? Acordando do meu devaneio, gaguejei e respondi. Sim, desculpe, pousamos em O'Hare e eu tenho que ir. Com o coração pesado, encerrei abruptamente a conversa desligando o telefone. Quase imediatamente o telefone tocou novamente, mas desta vez decidi ignorá-lo e desliguei-o completamente. Eu precisava de solidão, uma pausa para resolver a confusão de pensamentos que passavam pela minha cabeça. Sentado no sofá, rodeado de silêncio e vazio, senti uma terrível sensação de entorpecimento me envolver. Fiquei assombrado pela pergunta: por que Marta decidiu me enganar? Talvez eu tenha raciocinado, havia uma explicação plausível por trás dessa mentira. Talvez ela esteja preparando uma surpresa para mim. Refletindo sobre a nossa história, lembrei-me de como, há 4 anos, eu mesmo organizei uma série de fraudes. Foi em homenagem ao nosso 20º aniversário de casamento, para o qual organizei secretamente um cruzeiro de 2 semanas. Para realizar essa surpresa, contratei o chefe e os pais dela e, durante um mês inteiro, criei toda uma teia de informações falsas, gerenciando com precisão uma complexa tapeçaria de inverdades. As lembranças dessa mentira culminaram no dia em que fomos passar o fim de semana em Miami, e foi só no cais que descobri uma surpresa, alguns bilhetes de cruzeiro. E, no entanto, apesar de todos os meus esforços, dificilmente conseguirei citar pelo menos um aniversário nos próximos meses. Os eventos mais próximos foram meu aniversário e o 25º aniversário do nosso casamento, que ainda faltava 10 meses. No meio dessa confusão, um pensamento persistente surgiu em minha cabeça, exigindo atenção, mas eu o rejeitei resolutamente. Foi um pensamento que me recusei categoricamente a aceitar. Não nós. Outros podem encontrar-se em tais situações, mas nós não. É simplesmente impensável. E isso, eu disse a mim mesmo, era isso. Percebendo que a minha filha Amélia poderia estar a par de todas as surpresas e planos da Marta, rapidamente liguei o telefone e disquei o seu número de memória. Olá papai, como você está? A voz da minha querida filha veio ao telefone. Oi bebê, como você está? Eu perguntei com curiosidade genuína. Perguntei com sincera curiosidade. Amélia respondeu, nada de especial papai, acabei de fazer meu dever de casa e estou assistindo TV agora. Sentindo a importância da situação, perguntei cautelosamente, você conversou com sua mãe recentemente e ela não lhe contou nada? Amélia respondeu que não, tínhamos a habitual conversa telefônica semanal no domingo. Com uma ponta de esperança, fiz uma pergunta a Amélia, tentando desesperadamente obter dela pelo menos alguma informação sobre a surpresa que Marta poderia ter preparado para mim. Por acaso você sabe alguma coisa sobre a surpresa que ela está preparando? Não me diga o que é, apenas me avise se sua mãe estiver planejando alguma coisa, perguntei, minha voz cheia de expectativa. A resposta de Amélia quebrou minhas expectativas. Não papai, nada. Por que você pergunta? O que é? Ela perguntou, sem perceber que eu estava tão preocupada. Apresentando uma explicação fraca, eu disse, bem, ela tem agido de forma muito estranha ultimamente e me perguntei se ela estava escondendo alguma surpresa agradável, talvez para minha família. Aniversário. Amélia rapidamente descartou o pensamento dizendo, não, ainda não, pai.
Não comemoramos seu aniversário no mês passado? Tendo falhado, aceitei a verdade e desejei boa noite à minha filha. Boa noite, papai, ela respondeu. Abatido, percebi que não haveria nenhuma surpresa, como eu esperava. A questão permaneceu aberta. Por que Marta me enganaria? Possíveis explicações começaram a surgir na minha cabeça. Talvez isso se deva à próxima promoção. Provavelmente é assim, concluí. Embora eu não conseguisse entender por que ela mentiria, considerei a possibilidade de que ela ainda estivesse se esforçando diligentemente por essa promoção ilusória. Ultimamente, ela teve que ficar até tarde mais de uma vez por causa de sua dedicação inabalável ao trabalho. E, no entanto, no fundo, Marta sabia que nenhuma promoção superaria o valor do tempo perdido juntos. Ela entendeu que eu realmente queria que ela encurtasse sua jornada de trabalho para que pudéssemos passar mais tempo juntos. Era um pedido razoável ao qual eu tinha direito, e ela entendeu perfeitamente. Ironicamente, lembrei-me de uma decisão importante que tomei alguns meses antes do nosso 20º aniversário: recusar uma promoção. Já se passaram quase 5 anos desde que procurei com entusiasmo e recebi com sucesso uma oferta para assumir o cargo de vice-presidente de finanças em minha empresa. Mas esta posição estava associada à necessidade de deslocar-se frequentemente à sede em Chicago para reuniões de administração, bem como visitar regularmente diversas fábricas da empresa espalhadas pelo país. No início, fiquei muito entusiasmado quando recebi uma oferta de emprego, mas Marta rapidamente semeou em mim as sementes da dúvida, forçando-me a reconsiderar minha decisão. A história instrutiva do meu colega não cabia na minha cabeça. Ele se divorciou apenas 2 anos depois de receber o cargo. Embora o sucesso financeiro fosse uma recompensa para ele, ele teve que pagar por isso com solidão e sofrimento. Dadas as circunstâncias, bem como o facto de os nossos 2 filhos ainda necessitarem de orientação e apoio ao longo dos restantes anos de escolaridade, Marta, por razões óbvias, não se atreveu a assumir esta responsabilidade sozinha. Durante a semana, realizamos discussões ativas, analisando as possíveis consequências de concordar com o aumento. Aos poucos ficou claro que eu estava prestes a perder de vista o que realmente importa na minha vida: minha esposa e filhos. Tendo recuperado a clareza, tomei a decisão sincera de recusar a promoção, reconhecendo que a minha devoção à minha família tem precedência sobre o sucesso material. Os últimos meses foram difíceis, pois Marta tem se esforçado muito para ser promovida. Isso me causou ansiedade e desconforto, lembrando-me das dúvidas que eu tinha sobre o crescimento da minha carreira. Como nossos filhos já estavam na faculdade, nossa família era formada apenas por nós 2. Se Marta considerava sua possível promoção relativamente viável, com impacto mínimo em nossas vidas, por exemplo, com o aumento do número de viagens de negócios, então eu estava preocupado com quantas horas extras teria que gastar para consegui-la. O fato de eu ver minha esposa apenas 1 ou 2 horas por dia durante a semana me causou um sentimento de insatisfação. Momentos fugazes de convivência não traziam satisfação, e a falta de tempo de qualidade juntos pesava em meu coração. A deterioração da nossa vida íntima não poderia passar despercebida. Marta sentia-se cada vez mais atraída pelo trabalho e passava os sábados e até os domingos no escritório. Quando voltou para casa, o cansaço a consumiu, não lhe deixando forças para mais nada. Tornou-se raro, se não impossível, lembrar a última vez que fizemos amor. 3 semanas atrás? Mês passado? Os detalhes concretos tornaram-se um borrão deprimente. Embora reconheçamos que a idade desempenhou um papel no enfraquecimento do nosso vínculo físico, era difícil ignorar a patética falta de intimidade que outrora partilhávamos. Talvez o engano dela durante a conversa telefônica tenha sido uma tentativa de evitar minhas reivindicações, escondendo-se atrás de obrigações comerciais. Mas, para ser justo, devo admitir que também estava em viagem de negócios e percebi que de vez em quando tinha que fazer horas extras. Ao mesmo tempo, havia uma maneira fácil de descobrir a verdade. Pegando o telefone, disquei o número direto de Marta na agência de publicidade T-Bold. Para minha surpresa, seu colega Jake Turbu atendeu o telefone. Assustado, pois esperava ouvir a voz de Marta, rapidamente organizei meus pensamentos.
Embora não trabalhassem na mesma sala, eu sabia que Jake era confiável e que ele poderia confirmar a presença de Martha. Olá, Jake, aqui é Evan. Eu o cumprimentei usando meu apelido. Sua resposta foi inesperada. Olá, Ivan, por que você está me ligando no trabalho quando você e sua esposa deveriam estar aproveitando as férias juntos? Fiquei atordoado e intrigado com sua observação. Obviamente algo estava errado. Naquela noite, me vi em um labirinto de surpresas. Férias? Que tipo de férias? Rapidamente recobrei o juízo e pedi desculpas a Jake por interromper seu trabalho e inventar uma desculpa falsa. Olá, desculpe incomodá-lo no trabalho, Jake. Provavelmente cometi um erro com o botão de descagem rápida do meu telefone, menti. Ele me acalmou sem se preocupar nem um pouco. Não tem problema, Evan, apenas diga a Martha que ela me deve um almoço quando voltar na próxima segunda-feira para substituí-la novamente. Você pode imaginar? São 9 da noite e ainda estou trabalhando. Ela definitivamente me deve, disse ele, encerrando a conversa e desligando. Gradualmente, a verdade foi revelada para mim. Martha não apenas não trabalhava, mas geralmente estava ausente do local de trabalho. Segundo Jake, ela tirou férias até o final da semana. O pânico lentamente invadiu minha consciência, apertando-me com força enquanto o medo tomava conta de mim. Onde estava Martha? O que é que ela pode fazer? Um pensamento indesejado, mas silencioso, invadiu minha consciência. Não, não poderia ser verdade. Sempre procurei ver apenas o melhor nas pessoas, mantendo uma atitude positiva e valorizando a gentileza inerente a cada pessoa. Mas agora, contra a minha vontade, comecei a pensar no pior cenário possível. Isso é realmente possível? Martha poderia me trair dessa maneira? A ideia de que ela poderia estar com sua irmã Nadia passou involuntariamente pela minha cabeça. Com o tempo, nos distanciamos de Nadia e de seu ex-marido Mike. Uma vez que nos tornamos incrivelmente próximos, ficamos unidos por fortes amizades que pareciam indestrutíveis. Uma vez que nossas vidas se entrelaçaram em uma bela tela de experiências compartilhadas, passamos noites juntos, apoiamos uns aos outros, cuidamos dos filhos, organizamos inúmeras férias em família e até saímos de férias juntos. Mas tudo mudou num dia fatídico, quando voltei para casa com uma dor de cabeça insuportável. Em busca de alívio, engoli alguns comprimidos de Tilenol e deitei-me no sofá. Meia hora depois, Martha e Nadia voltaram de uma ida às compras, conversando animadamente. Sem saber disso, permaneci despercebido no sofá. De repente, Nadia começou a falar. Você notou o novo gerente de produto no supermercado? Meu coração estava batendo forte. Eu estava esperando ansiosamente pela resposta de Martha. Ela respondeu calmamente, claro que ele é fofo, se assim posso dizer, e então comentou ansiosamente, e ele sorriu para você. Seria melhor se ele estivesse sorrindo depois do encontro de ontem no banco de trás do meu carro, exclamou Nadia desafiadoramente. Para minha surpresa, minha esposa respondeu em tom de desaprovação, ah, Nadia, isso não. Um dia você será pega e corre o risco de perder um bom marido, e talvez até mais. Nadia, nem um pouco envergonhada, respondeu com segurança, não se preocupe, irmã mais velha, sempre tomo cuidado. Com estas palavras eles partiram abruptamente, deixando-me num estado de incerteza. Como pessoa que valoriza a honestidade e a decência, tive dificuldade em lidar com o peso desta revelação. Sem saber como fazer a coisa certa, me vi numa encruzilhada. Uma coisa era certa, Mike merecia saber a verdade. A notícia da infidelidade de Nadia sem dúvida o quebraria, e meu coração doeu só de pensar. Eu sabia perfeitamente que Mike, ao descobrir sua infidelidade, não hesitaria em expulsar Nadia de casa. O peso da potencial destruição do seu casamento estava na minha consciência. Eu realmente quero ser a causa de uma mudança tão grande? Antes que eu tivesse tempo de tomar uma decisão final, minha esposa voltou para casa com nossos filhos. Eu me consolei com o fato de ela não aprovar as ações da irmã, percebendo que ela tinha suas próprias opiniões sobre o assunto. Por um truque, decidi adiar a decisão final sobre ela. Naquela noite, quando nos preparávamos para dormir, toquei nesse assunto, buscando seu conselho.
Querida, me deparei com uma escolha incrivelmente difícil e realmente preciso do seu conselho. Comecei com cautela. Vamos fingir que ouvi uma conversa hoje. Quando expliquei a situação a Marta, informando-a sobre a descoberta do fato da infidelidade em nosso ambiente, sua expressão traiu a incerteza inicial. O que devo fazer? Eu perguntei sério. Expor o trapaceiro? Devo sentir raiva dele? Marta pensou por um momento, considerando cuidadosamente as diversas circunstâncias que poderiam acompanhar tal situação. Bem, ela começou devagar. Pode depender das circunstâncias específicas. Talvez este seja um erro único. Ou talvez um erro cometido sob a influência do álcool. Existem muitos fatores que precisam ser levados em consideração. Sentindo necessidade de maiores esclarecimentos, sugere algum cenário alternativo para a conveniência da discussão. Digamos, por exemplo, que este seja o nosso amigo Mike. Imagine que ele pegou uma mulher em um bar, e esse comportamento não é único. Ele já trapaceou antes. Deveríamos fechar os olhos para isso e ignorá-lo? Eu perguntei, querendo saber a opinião dela. A gravidade da situação pairava no ar enquanto eu considerava possíveis opções de ação. De repente, Marta sentou-se abruptamente na cama, segurando o telefone com força. Desgraçado! Ela rosnou com raiva. Era óbvio que ela achava necessário agir imediatamente e contar a Nádia sobre a traição. Instintivamente, peguei cuidadosamente o telefone dela e disse, deixe-me descobrir sozinho, querido. Esta é minha responsabilidade. Surgiram dúvidas na mente de Marta sobre a correção de nossa decisão. Tem certeza de que isso está certo? O que é? Ela perguntou. Sem hesitação, respondi com confiança. Sim, eu tenho certeza. Espero que Nádia expulse esse bastardo de casa. Marta olhou para mim, determinação brilhando em seus olhos. E não vamos deixar ele morar conosco, ela confirmou concordando. Ele pode encontrar outro lugar para si. Não quero abrigar um trapaceiro em nossa casa, disse Marta com firmeza. Felizmente, a sorte estava do meu lado. Mike pegou o telefone. Olá, este é seu querido genro. Comecei com um suspiro pesado. Mike respondeu com um leve senso de humor. Você é meu único genro, então acho que por padrão você é meu favorito. O que há de tão importante que você está fazendo para ligar tão tarde? Respirando fundo, continuei cautelosamente. Ouvi uma conversa hoje e tenho notícias realmente terríveis para você. Esta é a notícia que destruirá o seu mundo, eu o avisei. Infelizmente, sua outra metade não está bem. Para ser honesto, seu cônjuge está te traindo. Aconteceu ontem. Houve silêncio ao telefone enquanto Mike ponderava sobre essa declaração terrível. Quando ele finalmente falou, sua voz era quase inaudível. A descrença soou em suas palavras. Não posso acreditar, ele conseguiu dizer. A dúvida brilhou em seu tom. Tem certeza de que é sobre minha Nádia? Confirmando seus piores temores, respondi. Sim, ouvi diretamente da boca dela. Chamar isso de confissão seria um exagero. Pelo contrário, foi uma ostentação desprovida de qualquer indício de remorso. Era como se ela estivesse descrevendo um jogo de esconde-esconde. Expressando meu arrependimento, contei a ele. Lamento muito ter me tornado portador de notícias tão terríveis. Acredito que você lidará com isso à sua maneira, mas lembre-se de que não hesite em nos contatar se precisar de suporte ou de alguém com quem conversar. Ajudaremos você e as crianças, garantiu-me Jamaica. Mas antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, ele desligou o telefone. Marta olhou para mim com tristeza e lágrimas nos olhos. Estou tão orgulhosa de você, querido, ela sussurrou, sua voz cheia de tristeza e admiração. Dominada pela emoção, ela perguntou. Abrace-me, por favor, me sinto tão perdida e assustada. Abraçando-a, balancei-a suavemente para frente e para trás, dando conforto diante da incerteza. Depois de um momento de me acalmar, fiz uma pergunta que não saiu da minha cabeça. Você acha que talvez eles devessem consultar um terapeuta? Eu perguntei, interessado em suas possíveis ações futuras.
Marta se sentiu cansada e murmurou sonolenta. Eu não acho que isso vai mudar alguma coisa. Quem mudou uma vez, sempre muda. Percebendo a dura verdade em suas palavras, sussurrei baixinho. Você tem razão. O toque do telefone me acordou e atendi sonolento, tentando manter a voz baixa para não incomodar Marta. Sim, oi, murmurei, abafando um bocejo. Uma onda de raiva percorreu a linha quando a voz furiosa de Nádia me atacou, exigindo respostas. Seu bastardo, o que você disse ao Mike? Ela rosnou. Eu respondi calmamente. Eu contei-lhe a verdade, Nádia. Somente a verdade. Olhei para Marta, que já estava totalmente acordada e me olhava com um misto de preocupação e determinação. Reunindo meus pensamentos, continuei. Marta e eu discutimos isso esta noite e chegamos à conclusão de que é melhor ser honesto, não importa quão difícil seja. Havia veneno na voz de Nádia. Não posso acreditar que minha própria irmã possa me trair. Em resposta, eu disse com firmeza, bem, às vezes a verdade vem à tona, mesmo de fontes inesperadas. Ela mesma estava prestes a contar a ele, mas tirei o telefone dela. Expliquei agressivamente. Ambos concordamos que os trapaceiros deveriam ser responsabilizados pelas consequências, sejam elas quais forem. As lágrimas de Nádia começaram a fluir incontrolavelmente e ela confessou entre soluços. Mike me expulsou de casa. Inabalável em minha posição, respondi. Se você foi expulso de casa, então este é um castigo bem merecido. Nádia implorou desesperadamente. Mas o que devo fazer? Para onde devo ir? Eu posso ir com você? Com pesar, mas com firme determinação, respondi. Sem chance. Marta e eu também discutimos isso e não temos a menor chance de conceder asilo a um traidor. Você tem que sair dessa situação sozinho. Não acredito que minha irmã diria isso. Ela me ama, exclamou Nádia, claramente não acreditando no que ouvia. Em busca de conselhos, procurei Marta com uma pergunta. Marta, o que vamos dizer a uma traidora que pede para nos visitar depois de ser expulsa? Com um sorriso malicioso nos lábios, Marta inclinou-se sobre o alto-falante do telefone. Havia um toque de satisfação em sua voz quando ela declarou desafiadoramente, não quero ver um trapaceiro em minha casa. Desaparece, idiota. Rapidamente coloquei o telefone de volta no ouvido, decidindo falar em nome de nós dois. Considere isso uma mensagem de nós dois. Comecei com firmeza, deixando claro que diria essas palavras apenas uma vez. Você não faz mais parte da nossa vida. Fique longe de nós. Não venha e não ligue, eu disse com firmeza, e interrompi abruptamente a conversa. Marta se aconchegou mais perto de mim e procuramos consolo nos braços um do outro. Estou orgulhosa de você, querido, sussurrou Marta, expressando sua admiração pela forma como lidei com a situação. No final, o cansaço tomou conta de nós e adormecemos em paz. Mas amanhã trouxe a tempestade inevitável. Como diz o velho ditado escandinavo, a merda entrou no ventilador. Felizmente, nossos filhos ainda dormiam pacificamente. O pai de Marta ligou de manhã cedo e Marta respondeu hesitante. Havia raiva em sua voz. Ele estava gritando com sua filha. Uma onda de ansiedade tomou conta de Marta, e seu sorriso antes brilhante desapareceu, substituído pela palidez da ansiedade. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marta quando ela terminou a ligação. O que é que você fez? O que é? Ela perguntou, sua voz cheia de angústia. Sentindo sua confusão, intervi gentilmente. Não, meu amor, não sou eu sozinho. Foi nossa decisão comum. Discutimos a possibilidade de buscar aconselhamento e romper o relacionamento com o enganador, o que você sugeriu, e concordei de todo o coração. Marta parecia atordoada. Mas você disse que Mike traiu Nádia. Acalmando-me, expliquei. Como argumento mencionei um cenário hipotético quando Mike pegou uma mulher em um bar. Não afirmei que ele realmente traiu Nádia. Depois de refletir sobre a situação, fiz uma pergunta instigante. De qualquer forma, como a possível traição de Mike difere da infidelidade de Nádia?
Bem, Nádia é minha irmã, respondeu Marta, defendendo-a. Eu parecia desapontado. Então você está dizendo que pode traí-la porque ela é sua irmã? Isso é algum tipo de exceção familiar? Eu deveria estar preocupado? Marta ficou sem palavras por um momento, aparentemente incapaz de encontrar o que dizer. Respirando fundo, continuei, expressando inequivocamente minha opinião. Querida, deixe-me ser claro. Sua irmã é um péssimo modelo para nossos filhos. Não a quero perto deles e não quero que você tenha nada a ver com ela. Ela não tem lugar em nossa casa ou perto de nossos filhos. Esta conversa crucial ocorreu há 3 anos. Embora Marta às vezes encontrasse a irmã secretamente, isso era um tabu tácito em nossa casa. O fato de ela ter visitado Nádia secretamente enquanto eu estava fora de casa não foi uma surpresa para mim, e aceitei que nosso relacionamento continuava tenso. Mas com o tempo, Mike conseguiu superar a situação e iniciou um novo capítulo em sua vida, preparando-se para um novo casamento. Junto com sua firmeza, meu ressentimento em relação a Nádia também se dissipou. Para falar a verdade, simplesmente parei de me importar com a presença dela e encontrei alegria na sua ausência. Voltando minha atenção para Marta, perguntei gentilmente a ela: Marta, precisamos resolver esse problema. Talvez este não seja um tema muito agradável, mas se o esclarecermos nos sentiremos mais tranquilos. Imaginei que Marta devia ter se sentido culpada por me enganar, embora eu já tivesse chegado a um ponto em que não me importava. Com o tempo, ocorreu uma incrível reviravolta nos acontecimentos. Descoberta. Eu estava no palco diante de uma enorme multidão de pelo menos 1000 participantes do congresso. Apareceram-me como pessoas sem nome, como uma massa anônima à espera da minha conversão. Respirando fundo, comecei a me apresentar. A pesquisa lançou luz sobre 2 tipos diferentes de pessoas na área de uso de lenços de papel. Comecei, dirigindo-me a um público atento. Existem os negacionistas, aqueles que não prestam atenção ao fato de assoarem o nariz se livrando dos guardanapos, sem olhar para baixo. E há aqueles que enfrentam a realidade cara a cara. Intrigado, continuei meu discurso, investigando o comportamento desses 2 grupos. O primeiro grupo, os negacionistas, expliquei, apenas assoam o nariz e jogam fora um guardanapo sem pensar. Eles preferem não enfrentar a realidade dentro de si. De repente, alguém na multidão acenou freneticamente com a mão, atraindo minha atenção. Era Dave Millicent, chefe de Marta. Curioso, virei-me para ele. Sim, Dave, o que você gostaria de compartilhar? Um sorriso travesso apareceu em seus lábios. Bem, deixe-me mostrar a você, Evan, como encarar a realidade. Eu evitei sua esposa. Para minha surpresa, Jake Turnbull, que estava sentado logo atrás de Dave, levantou-se com um sorriso atrevido e acrescentou: Eu também, Evan, confesso, também evitei sua esposa. Atordoado, olhei em volta. Mas então outro homem que eu não conhecia se juntou a nós proclamando: Tenho 3 anos. O riso irrompeu por toda a multidão que engolfou o salão. No entanto, o homem desconhecido explicou rapidamente. Não, na verdade não. Eu sempre quis dizer isso. Risadas leves encheram o espaço, criando um momento de diversão geral. Um mar de rostos hostis sorriu, forçando-me a levantar-me abruptamente no sofá. Droga, murmurei, limpando a saliva do rosto e organizando meus pensamentos. Olhando para o meu relógio, percebi que já era meia-noite. Devo ter dormido mais de 1 hora. Passou pela minha cabeça o pensamento de que Marta poderia ter voltado para casa durante meu sono, talvez sem perceber minha presença, já que não era esperado lá. Caminhando rapidamente em direção ao quarto, entrei, mas não encontrei vestígios. Então me dei conta de que ela provavelmente estava com sua irmã Nádia. Pensando em entrar em contato com Nádia e descobrir o paradeiro de Marta, hesitei. Mas então me dei conta de que, se eu soubesse o endereço de Nádia, teria que agir pelas costas de Marta para obtê-lo. Lembrando que estava buscando os filhos da Nádia em determinado lugar, pensei que talvez ainda tivesse o telefone da Nádia. Enquanto me preparava para pesquisar na lista de contatos, notei o ícone do aplicativo localizar meu telefone no meu smartphone.
Há um ano, instalei-o em nossos telefones depois de perder o meu durante uma viagem de Nova York a Cincinnati. Percebendo suas capacidades, abri rapidamente o aplicativo. Alguns segundos depois, recebi dados sobre a localização do telefone de Marta. Lago Mills. Perplexo, perguntei o que ela poderia fazer ali. Nádia, pelo contrário, estava passando por dificuldades financeiras, por isso dificilmente tinha condições de comprar ou mesmo alugar uma casa de campo em Mills Lake. A situação estava se tornando cada vez mais misteriosa. Mills Lake era conhecido como uma residência exclusiva, e o custo dos chalés excedia em muito o custo de nossa modesta casa. Usando o Google Earth, determinei cuidadosamente a localização exata de Marta. Acontece que ela estava em uma propriedade isolada, cercada por um impressionante muro de pedra. Essa descoberta me intrigou. O que Marta poderia estar fazendo na propriedade de um milionário tão luxuoso? A distância entre Mills Lake e nossa cidade era de 1 hora, mas a necessidade de descobrir a verdade me forçou a agir. Ao mesmo tempo, entendi que uma conversa direta com ela provavelmente levaria a uma mentira ou evasão. Eu precisava reunir evidências irrefutáveis antes de iniciar uma conversa, por mais hesitante que estivesse. Dominado por emoções violentas, fui rapidamente para o carro. Durante todo o caminho até Mills Lake, repreendi-me incansavelmente por me recusar a aceitar a possibilidade do pior da parte de Marta. O arrependimento tomou conta de mim quando percebi que deveria ter verificado o localizador GPS do telefone dela desde o início, em vez de procurar desculpas para suas mentiras. A incerteza nublou meus pensamentos enquanto dirigia até Mills Lake, sem saber minhas intenções e com uma fugaz sensação de esperança por uma explicação simples. Nervoso, fui até a mansão onde Marta estava, e o peso da expectativa pesava sobre mim. Na minha frente havia um portão enorme que bloqueava o acesso direto à propriedade onde Marta estava. Eu não iria dirigir até a casa e fazer barulho, mostrando minha presença em busca de uma esposa. Depois de avaliar a situação, percebi que estacionar na estrada atrairia atenção indesejada e poderia levar ao aparecimento de guardas de segurança ou representantes da lei nesta aldeia de elite. Depois de dirigir um pouco, deparei-me com um modesto caminho de madeira, onde estacionei prudentemente o carro. Quando saí do carro, fui dominado pela incerteza. Como vou contornar esse imponente muro que se interpõe entre mim e a verdade? E então me dei conta de que a propriedade fica ao lado do lago, o que significa que pode ser acessada por este lado. Com determinação renovada, dirigi-me para a margem do lago, meu coração batendo forte com a ideia de encontrar a entrada da propriedade por este lado. Encontrando uma trilha que levava ao lago, dirigi-me cautelosamente para a costa. Sem saber em que enorme chalé Marta estava, contava com uma verificação repetida do localizador GPS. No final, cheguei a uma luxuosa mansão, onde várias lanternas ainda estavam acesas no segundo andar, mas no térreo estava semi-escuro, apenas uma cortina permanecia aberta e dela saía uma luz quente. Em busca de um ponto de observação, me deparei com uma árvore robusta e subi alto o suficiente para olhar para dentro. Meu olhar caiu sobre um homem vestindo um roupão branco, mas mal o reconheci. O homem, que parecia mais velho que eu, desapareceu rapidamente de vista. Um momento depois, uma mulher apareceu, confirmando instantaneamente as minhas suspeitas. Foi Nádia. Quando ela estava de roupão aberto, bebendo champanhe em uma taça, eu não podia negar que na idade dela ela ainda era atraente. Os fragmentos começaram a se formar em um todo e percebi que Marta estava realmente com a irmã. Esta descoberta não me surpreendeu. Sabendo das consequências financeiras do divórcio, poderia presumir-se que Nádia estaria à procura de um parceiro rico, mas não pude deixar de pensar que Marta tinha sido arrastada para um estilo de vida que eu não aprovava e que não queria. Para ela. Quando os acontecimentos se desenrolaram diante dos meus olhos, presenciei uma cena que não me deixou indiferente. O homem que vi no início aproximou-se de Nádia, suas mãos exploraram corajosamente seu corpo. Então ele pegou a taça de champanhe dela, jogando-a de lado imperceptivelmente. Tive que descer da árvore e desviar o olhar daquela demonstração íntima da atratividade de minha nora. Minha sensibilidade era propensa a ideias antiquadas nas quais o amor e a intimidade estavam interligados como os elementos mais importantes de uma união genuína entre um homem e uma mulher.
O que observei me pareceu completamente desprovido de amor, sem a conexão e o carinho que eu tanto apreciava. Mesmo que eu não gostasse de Nadia, não desejaria uma existência tão destrutiva e vazia para ninguém. Sentindo-me um pouco incomodado com o espetáculo que se desenrolava à minha frente, pensei em descer da árvore, mas quando o casal se afastou da janela, encontrei o olhar de Marta. Ela estava sentada em um sofá ao longe e seu rosto estava decorado com um sorriso estúpido e embriagado. Meu coração afundou, congelado em perplexidade. O roupão dela estava aberto, revelando uma vista que selou o destino do nosso casamento. Com o choque crescente, dei um passo indeciso para trás, mas perdi o equilíbrio e caí de uma árvore. Os galhos quebraram suavizando o golpe e felizmente escapei com ferimentos leves. Atordoado, levantei-me, sentindo-me como um velho. Sob o peso do que vi, comecei a vagar sem rumo, como um zumbi perdido em um mundo deserto. Com lágrimas nos olhos, mal consegui chegar ao carro, mancando, refletindo a dor profunda que permeava meu ser. Não foi tanto a queda física da árvore que me machucou, mas a perda emocional da felicidade e a perda de um ente querido. Naqueles minutos agonizantes, o pensamento passou pela minha cabeça. Para arrombar a cabana, arrombar a porta e deixar sair tudo o que estava acontecendo lá dentro. Mas a triste realidade de vários anos passados na prisão por invasão e agressão extinguiu rapidamente este desejo. À noite, sozinho com meus pensamentos, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. A negação não poderia mais me proteger. Fui confrontado com a verdade implacável. Tendo como pano de fundo uma sensação avassaladora da gravidade da perda, fui dominado por uma tristeza profunda, acompanhada de uma raiva fervente. Mas eu entendi o quão perigoso era deixar essa raiva me consumir, sabendo que isso só poderia arruinar ainda mais a minha vida. No fundo, eu sabia que, por mais zangado que estivesse, nunca me rebaixaria a prejudicar fisicamente Marta. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, considerei as opções possíveis. Uma das opções mais fáceis seria ir para casa, arrumar suas coisas e deixá-la. Se vivêssemos num estado em que não houvesse culpa dos cônjuges, se os nossos rendimentos fossem separados e se não tivéssemos filhos dependentes, então o processo de divórcio provavelmente decorreria sem problemas. Nós apenas dividiríamos a propriedade igualmente e nos despediríamos. Mas, apesar dessa simplicidade, uma parte de mim ansiava por retribuição, por um senso de justiça. A vontade de me vingar um pouco não me abandonou, obrigando-me a seguir em frente. Uma ideia audaciosa tomou conta dos meus pensamentos, e sem hesitar, resolvi aproveitar o momento e ver como tudo ficaria. Agarrando o telefone com força, disquei o número de Marta, esperando que ela não atendesse e eu fosse transferido para seu correio de voz. Eu esperava que ela verificasse seu correio de voz imediatamente, só para garantir. Olá, querido, comecei, projetando minha voz na gravação da secretária eletrônica. Você não atendeu seu telefone residencial, então estou ligando para você no seu celular. Queria avisar você para não entrar em pânico ao ouvir o som das minhas chaves na porta daqui a alguns minutos. Em meio ao caos de uma nevasca que distraiu nosso voo e a incerteza do horário de chegada, preparei uma mensagem para Marta. Foi uma noite louca, comecei, listando as dificuldades que enfrentamos. Nosso avião foi desviado para Chicago, mas agora finalmente estamos sendo mandados para casa. Eles não sabem exatamente quando pousaremos, mas devo estar em casa cerca de 30 minutos depois disso. Vejo você em breve. Sabendo que Marta receberia uma notificação de uma nova mensagem de voz, a curiosidade e a ansiedade sem dúvida a atormentaram até tarde da noite. Era incomum deixar uma mensagem naquele momento, o que só intensificou a intriga. Imaginei-a pegando o telefone e indo até a caixa de correio, ansiosa. Esperando ter sorte, rezei silenciosamente para que Marta estivesse bêbada o suficiente e não prestasse atenção ao fato de que eu não poderia usar meu celular no avião. O pânico estava crescendo dentro dela. Ela percebeu que em breve poderia ser pega em sua teia insidiosa. Furiosa, ela provavelmente estava pensando em como passar na minha frente o mais rápido possível e voltar para casa, vestindo-se às pressas e respondendo às perguntas de sua irmã e amante. Meus pensamentos foram subitamente interrompidos pelo meu próprio telefone, tirando-me do meu devaneio.
Sem pensar nas consequências, apressei-me em responder, percebendo instintivamente que ela poderia estar tentando determinar a hora da minha chegada. Olá, querido, comecei com cansaço na voz. Me desculpe se te acordei. Está tudo bem, ela respondeu, tentando manter o tom calmo. Estou voltando para casa. Estarei aí em cerca de 1 hora, mais ou menos alguns minutos. Marta confirmou minha resposta com um simples ok, e então encerrou abruptamente a conversa. Logo vi o carro dela saindo dos portões da propriedade e correndo pela estrada. Meu coração para quando a vejo dirigindo de forma imprudente, quase caindo em uma vala. Ficou claro que ela estava com uma intoxicação alcoólica muito mais forte do que me pareceu a princípio. A minha raiva e frustração intensificaram-se em março, mas rapidamente percebi que as suas ações poderiam levar a consequências graves não só para ela, mas também para estranhos inocentes na estrada. Por mais chateada que estivesse, não conseguia aceitar a ideia de que a vida dela, como mãe dos meus filhos, estava em perigo. Tendo decidido garantir a sua segurança, decidi segui-la, pronto a intervir, se necessário, apesar do ressentimento que surgisse em mim. Pensando rapidamente, liguei para o 911 e minha voz soou exigente quando disse à operadora: quero denunciar um motorista bêbado. O carro quase colidiu com o meu carro, depois ganhou velocidade e começou a balançar de forma imprudente. Ele acabou de parar no lado sul da rodovia em Mills Lake. É um Ford Taurus azul escuro e consegui memorizar os últimos 4 dígitos da placa. Alguém tem que parar este carro antes que seu motorista cause algum dano. A operadora agradeceu a ajuda e garantiu que uma viatura seria enviada para deter um motorista embriagado. Mantendo uma distância segura, continuei a seguir Marta, navegando cuidadosamente no fluxo do trânsito. 2 saídas depois, vi que uma viatura se aproximava de sua localização. De longe, notei um carro patrulha estacionado na ponte em frente à rodovia. Assim que o carro de Marta apareceu, o carro patrulha acelerou bruscamente, piscando luz e sinalizando para ela parar. Passei por eles, experimentando uma mistura de emoções, alívio misturado com uma profunda sensação de tristeza. 45 minutos depois, voltei para casa. O peso dos acontecimentos daquela noite pesou sobre mim. Parecia quase irônico, mas ao mesmo tempo uma tragédia inegável. Numa noite, a vida de um homem que amei profundamente poderia ser reduzida a uma simples consequência. Uma percepção sombria tomou conta de mim, fazendo-me pensar que as ações de Marta poderiam ter levado à sua morte num acidente de carro e à subsequente dor e sofrimento de meus filhos. Fiz uma pausa para a reflexão para dar vazão aos meus medos, percebendo a fragilidade e a joia da vida. Meu amor por Marta não foi mais levado em conta na decisão que tomei. Não foi porque eu deixei de amá-la, mas porque não conseguia mais imaginar um futuro juntos. Tomando medidas drásticas, desliguei a ligação residencial e desliguei meu celular. Eu precisava de um pouco de privacidade para organizar meus pensamentos. Refletindo sobre as horas gastas procurando uma explicação para o engano de Marta, percebi que a explicação mais óbvia estava bem diante de mim durante todo esse tempo. Decepcionado comigo mesmo, abri uma garrafa de vinho e pensei no caminho a seguir. Durante muitos anos acreditei que o meu amor por Marta envelheceria como um bom vinho e acabaria por atingir o seu auge. Agora, confrontado com a realidade de que a nossa relação azedou, deparo-me com a difícil questão de saber o que fazer a seguir. À medida que o vinho corria e a noite avançava, procurei clareza e direção entre as emoções confusas que me consumiam. O amor que antes fluía entre nós agora parecia ter se transformado em vinagre amargo, deixando-me com uma dor terrível. A escala de sua traição me atingiu profundamente, mas fiquei atormentado não apenas pela traição em si, mas também pela percepção de que nosso amor estava perdido. Este amor me definiu nos últimos 26 anos, 24 dos quais vivi como marido e mulher. Sem ela, eu me sentia à deriva, como uma alma perdida, desprovida de propósito e autoconsciência. Posso sobreviver sem esse amor? A dor foi ficando cada vez mais forte, obrigando-me a pensar em encontrar um fim para o sofrimento, talvez encontrar consolo nas profundezas sob a beira da ponte. Nunca pensei que teria que viver sem Marta. A perspectiva de recomeçar a vida parecia-me intransponível e o caminho era cheio de incertezas.
Como você pode planejar sua vida sem uma pessoa que se tornou tudo para você? Diante de uma realidade tão assustadora, fiquei perplexo, sem saber por onde começar. A ideia de tomar decisões sem consultar Marta parecia agora impensável. A verdade é que a família sempre esteve no centro da minha vida. Pesei cuidadosamente todas as minhas escolhas, levando em consideração o bem-estar e a felicidade de minha esposa e filhos. Até a nossa vida social girava em torno das necessidades da nossa família, por isso quase não me comunicava com colegas e outras pessoas. Embora participasse de eventos de trabalho obrigatórios, como a festa anual de Natal, minha prioridade sempre foi chegar rapidamente em casa. O número de vezes que fui além dessas obrigações pode ser contado nos dedos de uma mão. Nos últimos 10 anos, lembrei-me dos momentos em que nos reunimos com colegas. Mas agora que as crianças se foram, somos só Marta e eu. E agora me encontrei sozinho, imerso na minha tristeza. Eu não tinha ninguém para amar, ninguém em quem me apoiar. Pela primeira vez em toda a minha existência, a solidão se tornou minha companheira indesejada. Por que ela escolheu esse passo? Por que ela trairia se um simples divórcio seria mais doloroso, mas ao mesmo tempo mais cuidadoso em relação aos anos e momentos alegres que vivemos juntos? Quando exatamente ela parou de me amar? Ela tolerou nosso relacionamento apenas até nossos filhos crescerem e se mudarem? Quando seu cuidado e atenção desapareceram? Quando nossos filhos seguiram sua própria jornada, vi isso como uma oportunidade de investir mais em Marta e em nosso relacionamento. Mas eu não sabia que ela via isso como o fim do nosso caminho comum. Testemunhei como um estranho estava constantemente comigo. Isso indicava que eles se sentiam confortáveis um com o outro, ou talvez quão facilmente o engano penetrou em nossas vidas. Marta e seu amante, deixando-me isolado e sem amor, deixaram claro para mim que não somos mais um casal. Em meio ao desespero, minha dor tornou-se para mim um elo com a vida. Serviu como uma dolorosa lembrança do que havia perdido, dos melhores momentos que compartilhamos, e o mais importante, da presença de nossos filhos. Naquele momento de escuridão, meus filhos tornaram-se meus salvadores, iluminando-me com uma luz de esperança. Minha autoestima caiu tanto que não tive forças para sair do abismo do desespero. Meus filhos vieram me ajudar. Só de pensar neles me deu um leve lampejo de autopreservação. Logo Rosa e Amélia partiriam em uma viagem independente, formando suas próprias famílias. Para me proteger da iminente onda de dor, percebi que precisava me distanciar de tudo isso. Não foi uma tarefa fácil, mas foi cheia de dor. Entendo que sempre guardarei a lembrança de Marta, de como a amei, ao mesmo tempo, sempre lembrarei dela com outro homem. Eu precisava sair dessa situação. Ao longo da minha vida, sempre fui satisfeito com expectativas modestas. Embora meus pais não fossem ricos, tive a sorte de crescer em uma família onde reinava um profundo afeto. Os valores materiais que agora me cercavam pareciam insignificantes em comparação com eles. Depois de refletir sobre tudo que me pertencia, percebi que roupas, um carro e um laptop são as únicas coisas que vale a pena levar comigo. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro se tornava o caminho para sair da situação difícil. Resolvi arrumar minhas coisas e desaparecer sem deixar rastros. Eu não queria mais olhar para a mulher que já foi o centro do meu universo. Só de olhar para ela serviria apenas como um doloroso lembrete do que perdi e do que está constantemente doendo dentro de mim. Com determinação renovada, levantei-me da cadeira, pronto para agir. Com um senso de urgência, peguei apressadamente várias sacolas e comecei a arrumar as roupas. Surpreendentemente, tudo levou apenas 30 minutos. Logo, eu estava carregando coisas no carro. Era um pouco menos de 6 da manhã quando finalmente terminei de fazer as malas. Exausto, mas calmo, resolvi tirar uma soneca, tendo a certeza de que Marta ainda ficaria na desintoxicação até o final da manhã. Quando fechei os olhos, surgiram pensamentos de que eu teria que começar tudo de novo. O despertador do meu celular me acordou às 9 horas. Sem demora, marquei uma reunião urgente com um advogado. Depois disso, fui tomar banho para mais uma vez lavar simbolicamente os resquícios do passado. Com o coração pesado, tirei minha aliança de casamento e coloquei-a solenemente na mesa ao lado do telefone.
Este último ato marcou o início da minha jornada para um novo capítulo da minha vida, no qual busquei a libertação pessoal e a felicidade. Tomei a difícil decisão de desabafar minha decepção numa carta endereçada a Marta. Embora tivéssemos chegado ao ponto em que a conversa parecia inútil, eu precisava dar vazão às minhas emoções. Marta, lamento admitir que agora vejo você seguindo os passos de sua irmã, no caminho da promiscuidade imprudente e da solidão que muitas vezes a acompanha. Talvez este seja um traço hereditário, uma triste herança. No momento em que você ler isso, eu terei me excluído completamente da sua vida para nunca mais cruzar com você. A magnitude da sua traição me fez estremecer de uma dor que eu nem poderia imaginar. A intensidade da minha dor é imensurável. Apesar de tudo isso, sou grato pelos 24 anos de felicidade que vivemos juntos e pelos 2 lindos filhos que você me deu. Tentando ser justo e honesto, serei breve nesta despedida. Que você retorne aos braços de seu amado o mais rápido possível, deixando para trás nossa família arruinada. Tenho muita fome de justiça, que você não pôde me proporcionar quando embarcou em suas aventuras dissolutas. Você conseguiu uma vingança decente por suas ações? O homem com quem você estava, a julgar pela grandiosidade da mansão, era muito rico. Não tenho mais vontade de ver ou falar com você. Não temos mais nada para discutir. Todos os procedimentos necessários serão tratados pelos nossos advogados, e peço-lhe que assine os papéis do divórcio sem demora. Quanto ao motivo da nossa separação, não importa nada. Às 10 da manhã, eu estava no banco. Abordei com responsabilidade o pagamento de nossa dívida comum de cartão de crédito e cancelei imediatamente as contas. Tendo tomado medidas prontamente, visitei o banco e pedi a emissão de um recibo em dinheiro para o valor total de nossas poupanças e títulos. Além disso, certifiquei-me de que havia fundos suficientes na conta corrente para pagar a hipoteca e as contas de serviços públicos dos próximos 2 meses. Dando mais um passo em direção à independência, apaguei meu nome da conta conjunta. Ao sair do banco, eu trazia consigo um cheque no valor de cerca de $250 mil. Antes do meio-dia cheguei ao trabalho e surpreendi meu chefe, que esperava que eu estivesse em Minnesota. Quando lhe contei a notícia da minha imediata demissão e mudança, sua surpresa aumentou. Nosso relacionamento tem um significado único que vai além da típica relação empregador-empregado. Meu chefe mantém o cargo atual porque recusei uma promoção e, a princípio, ele não ficou feliz e me devia uma dívida. Mas quando ele se divorciou, há 2 anos, eu disse a ele que esse era o motivo da minha decisão de recusar a promoção. Desde então, nosso relacionamento evoluiu de uma relação tradicional entre chefe e funcionário para uma relação de parceria igualitária. Ouça com atenção, ele começou. Entendo seu desejo de renunciar e estou pronto para aceitá-lo. Mas, em vez de demiti-lo através do departamento de RH e preencher um cheque de $401 mil, ofereço uma solução alternativa. Em vez disso, tenho uma oportunidade interessante para você em nossa recém-criada divisão ótica em táxis, sugeriu ele. Embora o salário possa ser menor do que no seu cargo atual, ouvi dizer que existem opções de moradia a preços acessíveis que permitirão que você tenha uma moradia decente por um ótimo preço. Selamos nosso acordo com um aperto de mão e ele concordou em espalhar a notícia de que eu havia deixado meu emprego voluntariamente. O passo seguinte foi visitar o meu advogado e explicar-lhe a minha decisão de me separar da Marta, de forma simples e clara. Instruiu a entregar-lhe os papéis do divórcio e emitir uma procuração permitindo-lhe vender a casa, que representa 50% da nossa fortuna total. Em resposta, o meu advogado tentou convencer-me de que a possibilidade de obter uma consulta poderia ser considerada um cenário alternativo. Considerando que ele também era um amigo próximo da família, meu advogado percebeu rapidamente as mudanças que me aguardavam. Quando chegar a meia-noite, estarei em outra cidade, em outro estado, e sem esposa. À tarde parti, sentindo um cansaço irresistível que me levou a procurar um descanso. Por volta das 20 horas, me deparei com um hotel bastante antigo. Naturalmente, não se pode esperar muito de uma instituição com preço de $60 por noite, mas tudo o que eu precisava era de um lugar onde pudesse descansar do cansaço. Disquei o número de telefone de Ross usando um dispositivo descartável que comprei anteriormente exatamente para esse propósito. Olá, Ross.
Eu o cumprimentei ao conectar. Havia curiosidade em sua voz. Que número é esse, pai? Por favor, guarde este número, respondi. Este é meu novo número de telefone. A propósito, há alguma notícia da sua mãe? Ross respondeu. Não, por quê? Respirando fundo, decidi ser honesto com meu filho. Eu descobri ontem que sua mãe foi infiel, eu disse. Ah, pai, ela não, lamentou Ross. Preocupado, ele perguntou. E o que você vai fazer a respeito? Com firme determinação, falei sobre o que já havia feito. Está tudo feito, Ross. Arrumei minhas coisas, limpei minhas contas bancárias, deixando fundos suficientes para ela vender a casa. Larguei meu emprego e agora vou para o sul. Eu terminei com ela, eu disse com firmeza. Darei a ela a liberdade de continuar seus negócios com a irmã, mas ela não será mais minha esposa. No final desta semana ela receberá os papéis do divórcio, compartilhei. E o peso da conversa pairou no silêncio. Finalmente, Ross falou, perguntando. Amélia sabe? Eu disse. Não, ainda não. Tudo aconteceu tão de repente. Você é a primeira pessoa para quem conto. Nem tenho certeza se sua mãe sabe que eu a deixei. Ela não estava lá quando eu estava arrumando minhas coisas. Com certeza vou mantê-lo informado, assegurei-o. Eu ligarei para você regularmente. Eu te amo, filho. Ross retribuiu. Eu também te amo, pai. Cui disse. Após terminar a conversa entrei em contato com Amélia. A conversa foi marcada por profunda tristeza. Meus filhos, com dor no coração, aprenderam a verdade sobre o ato de sua mãe e como isso afetou nossa família. Vendo a influência destrutiva que tia Nádia exercia sobre sua família, meus filhos, assim como eu, tentaram entender como sua mãe poderia nos causar a mesma dor. Eu tinha certeza de que Nádia havia influenciado isso. Para a irmã dela fazer isso conosco. Mas Amélia, sempre franca, quebrou o silêncio perguntando há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Há quanto tempo deixamos de ser suficientes para ela? Assegurei-lhe que a duração e os motivos não importam mais. O importante é que eu a amava, confiava nela de todo o coração e ela traiu essa confiança. Nada mais importava agora. Por favor, não se preocupe, querida, tranquilizei Amélia. Eu vou ficar bem. Estou incrivelmente triste agora, mas vou melhorar com o tempo, especialmente se conseguir manter distância de sua mãe. Acrescentei que lhe diria meu novo endereço e que ela poderia me procurar assim que terminasse o ano letivo. Quando fiz essa promessa, lágrimas brotaram dos meus olhos. Queria que Amélia soubesse que sempre haveria um lugar para ela ao meu lado. Em Tucson, a divisão ótica era relativamente pequena e contava com apenas 30 funcionários. O gerente distrital, que mais parecia o pai do que um chefe severo, criou uma sensação de familiaridade e conforto. Na equipa senti-me imediatamente um convidado bem-vindo, o que me trouxe algum conforto num momento difícil. Um mês depois, decidi por uma casa agradável para mim e um condomínio. Durante todo este tempo não mantive qualquer contato com a Marta, baseando-me apenas nas informações do meu advogado e dos meus filhos. Seguir em frente não foi um processo fácil, repleto de dificuldades próprias. Um caso revelou-se particularmente difícil. O meu advogado informou-me que a Marta está disposta a contestar o divórcio. Ela declarou sua relutância em se divorciar e expressou sua disposição de lutar até o fim, mesmo que isso significasse a ruína financeira para nós dois. Em resposta, instruí calmamente meu advogado: ok, esqueça o divórcio. Eu não me importo mais. Queria dar a ela a oportunidade de construir sua vida depois de 24 anos de felicidade que vivemos juntos. Apenas diga a ela que não tenho vontade de continuar o relacionamento e diga que desejo a ela uma vida agradável, perguntei, contendo minha decepção, e depois mandei ela para o inferno. Você pode entregar esta mensagem? Meu advogado, percebendo nossa estreita ligação, respondeu, claro, meu amigo, com prazer. Mas devo avisar que você terá que pagar $50 adicionais por isso. A conversa com as crianças acabou sendo mais difícil. Um por um,
tive que convencê-los de que não havia como escapar dessa decisão. O primeiro obstáculo surgiu quando Amélia me disse: pai, a mãe perdeu completamente a cabeça quando eu disse que pretendo morar com você neste verão. Prometi a Amélia que faria o meu melhor para visitá-la, bem como aos seus avós. Mas a reação dela foi tão alarmante que achei necessário me afastar do telefone por alguns dias. O comportamento de Marta também piorou quando Ross decidiu dividir o verão entre nós dois. Quanto a Marta, abstive-me deliberadamente de perguntar sobre ela, preferindo concentrar-me em seguir com a minha vida. É certo que não foi fácil, porque os resquícios dos meus sentimentos por ela ainda estavam preservados. Uma mistura de emoções associadas à nossa vida passada, anterior à traição. Graças aos meus filhos, fui aprendendo cada vez mais sobre o estado de espírito de Marta. Para minha surpresa, descobri que ela estava passando por uma depressão profunda, refletindo o choque emocional que enfrentei certa vez. É simplesmente inacreditável, especialmente considerando o que aconteceu com a irmã dela. O conceito é bastante simples. Quando você trai, isso machuca exatamente as pessoas que você deveria amar, o que leva à destruição do seu casamento. Depois disso, você continua a viver sua vida. Então, como Marta poderia ficar deprimida se eu fizesse todo o possível para que ela pudesse continuar a viver sem a minha presença? A recusa dela em se divorciar parecia-me um meio de escapar da realidade. Pelo fato de que suas ações levaram à desintegração de nossa família. Estúpido, não é? Durante várias horas eu próprio estive num estado de negação. Mas há 2 anos que ela vive num estado de negação, apesar de saber que os filhos mantêm contato regular comigo. Ela usou nossos filhos como meio de expressar remorso por suas ações. Graças às informações compartilhadas pelos meus filhos, descobri que esta foi a primeira vez que ela se permitiu, sob a influência da irmã, estabelecer um relacionamento íntimo com um homem. Para ser sincero, foi difícil para mim acreditar. Ela pediu desculpas às crianças, admitindo que sua traição foi deliberada. Ela estava bem ciente das consequências inevitáveis que a comunicação com Nádia, sua amante, levaria. Lembrando-se daquela noite, ela sentiu vergonha. Hesitante no início. Mas então, para aliviar a culpa, ela sucumbiu ao desejo pelo álcool. Tendo recebido uma mensagem de voz sobre meu retorno iminente para casa, Marta já havia encerrado seu encontro. Acreditando que um arrependimento a longo prazo pela traição e uma declaração de amor ajudariam a me trazer de volta, ela tentou transmitir-me isso através dos nossos filhos. Através deles, ela tentou me convencer de que estava disposta a fazer qualquer coisa para provar seu amor por mim. Embora eu entendesse que nossos filhos tinham a esperança de uma reconciliação entre nós, simplesmente não consegui concordar em conversar com Marta. A distância geográfica entre nós também foi um problema para eles, pois tiveram que escolher entre a mãe e eu. Marta sempre foi incansável em sua busca para revelar meu paradeiro aos nossos filhos. Tudo o que ela sabia era que eu morava em um dos estados do sul. Já se passaram quase 3 anos desde que a deixei e finalmente ela conseguiu descobrir meu paradeiro. Um dia fatídico, saindo do trabalho, a vi espreitando perto do escritório. Não consegui entender como ela descobriu a cidade onde moro agora, pois procurei manter essa informação no mais absoluto sigilo. Com base no que meus filhos compartilharam comigo, Marta tinha certeza de que um encontro pessoal seria suficiente para me fazer mudar de ideia. Mas eu estava determinado a mudar sua opinião errônea. Rapidamente, sem ser notado, saí pela porta lateral, com o coração batendo forte. Pegando o telefone, disquei o número certo, pronto para tomar as medidas necessárias para proteger minha paz de espírito. Olá, Luíse, cumprimentei, ligando ao telefone. Lembra quando eu estava falando sobre minha ex-mulher? Bem, ela está aqui e parece que pode me seguir até em casa. Eu só queria avisar você. Vejo você em breve. Percebendo meu plano, caminhei propositalmente na linha de visão de Marta, atraindo-a deliberadamente para me seguir. Assim que saí do estacionamento, Marta me alcançou. Para confundi-la, dirigi um pouco pela cidade, parei no supermercado e depois voltei para casa. Quando cheguei em casa, estacionei em casa. Em vez de chaves, a porta foi aberta para mim por Louise, uma linda mulher latino-americana de 30 anos. Alguns momentos depois, a campainha tocou.
Louise, carregando um bebê de 12 meses no quadril, foi rapidamente abri-lo. Do meu lugar na cozinha, observei a surpresa de Marta ao ver Louise. Olá, bem-vindo. Louise cumprimentou com um distinto sotaque espanhol. Como posso ajudar? Luísa respondeu. Marta respondeu. Olá, gostaria de falar com Eva. Naquele momento, Louise me chamou da porta. Alguém veio ver você. Como que pego de surpresa, saí da cozinha e deixei que Louise me entregasse o bebê. Agora você cuida da sua filha enquanto eu termino de preparar o jantar, disse Louise, com a voz gentil e carinhosa. Pegando a criança nos braços, virei-me para Marta. Bem, comecei com uma mistura de surpresa e ironia na minha voz. Não posso dizer que não esperava, mas ainda assim é um grande choque. Encontrei seu olhar reconhecendo a situação. Sabe, Marta, eu realmente tenho que lhe agradecer pelo que você fez. Se você não tivesse me traído, eu nunca teria me mudado para esta parte do país. Eu teria vivido no frio, cercado de concreto no Nordeste. Mas agora estou aqui, vivendo uma nova vida, vivenciando lembranças maravilhosas com Luísa e nossa filhinha Tamarita. Houve um silêncio choroso. Marta chorou abertamente. As emoções finalmente se espalharam depois de tantos anos. Todos os vestígios de tristeza e raiva se dissiparam em mim. Como pessoa compassiva, tive um desejo passageiro de confortar Marta, mas isso passou rapidamente. Fui firme no meu objetivo. Então, Marta, perguntei em tom firme, mas atento. O que você quer depois de quase 3 anos de vida? Ela respondeu em um sussurro quase inaudível, e eu me esforcei para captar cada palavra. Preciso me desculpar, ela admitiu. Para lhe dizer o quanto sinto profundamente pela dor que lhe causei. Não foi você. Foi minha própria estupidez. Quero que você saiba que não importa o que aconteça, eu te amei naquela época e continuo a te amar agora. Você foi o melhor marido e pai que uma mulher poderia desejar. E eu era apenas um vagabundo barato. Sinto muito pelo sofrimento que causei. Suas sinceras desculpas começaram a me afetar, mas entendi que era preciso acabar com essa farsa o mais rápido possível. Bem, está tudo bem, respondi, fingindo alegria. Como se costuma dizer, tudo isso são águas passadas. Faz tanto tempo que não fico fixado nessas memórias que posso dizer sinceramente que te perdoo. Olhando para Tamarita sentada em meus braços, que brilhava de felicidade, concluí. Sinceramente desejo-lhe uma vida feliz. Uma vida cheia de amor como a minha? Acrescentei, e minha voz estava cheia de sentimentos sinceros. Lágrimas escorreram pelo rosto de Marta. Ela murmurou algo ininteligível. Ela hesitantemente veio até mim, me abraçou e saiu correndo de casa. Fechei a porta atrás dela, sentindo-me aliviado e triste. Louise saiu da cozinha percebendo meu estado vulnerável. Sentindo minha necessidade de conforto, ela gentilmente tirou Tamarita dos meus braços. Encostei-me na porta fechada, entregando-me às lágrimas. Comovida com essa visão, Louise me abraçou com força e me beijou suavemente na testa. Com uma expressão determinada no rosto, ela pegou o telefone. Preciso informar Horácio que voltarei para casa com nossa filha em breve, disse ela, e havia uma confiança calorosa em sua voz. Obrigada, Louise, sussurrei, sinceramente grato por sua presença e apoio inabalável. Não se esqueça de avisar ao Horácio que estarei esperando você no churrasco no sábado, disse a Louise, e sua voz se encheu de entusiasmo. Com certeza, chefe, vejo você no escritório amanhã. Na semana seguinte, meu advogado recebeu os papéis do divórcio devidamente assinados por Marta. Seguindo em frente, percebi que a cura leva tempo e que é preciso encontrar o meu próprio ritmo. Fiz ligações com várias amigas, tive relacionamento íntimo com apenas uma, mas sem obrigações sérias. Parece que finalmente estou superando a dor que me causou. Passei a ter menos medo das mulheres, deixei de ser tão nervoso e tímido. Tendo percebido esse crescimento, percebi que talvez fosse hora de dar liberdade de ação a Louise para que ela me reunisse com uma mulher gentil e adequada. Confiando na opinião dela, descubro a oportunidade de conhecer uma pessoa que vai trazer novamente a verdadeira felicidade para minha vida.
Agora estou reconsiderando minha decisão. Depois deste encontro inesperado comecei a ter dúvidas. Não que eu esteja deixando Marta porque essa escolha permanece inabalável, mas sim porque eu tinha suposições sobre a falta de pontos em comum entre nós. Sempre acreditei que não temos o que conversar, presumindo que ela entenda minha posição sobre a infidelidade e como eu agiria em tal situação. Mas ao ouvir fragmentos da história de Marta durante a nossa comunicação recente, duvido que deveria ter entrado em conflito com ela naquela altura, apesar da minha antipatia por este confronto. Mas uma coisa permanece indiscutível. Desaparecer da vida dela foi a melhor solução para mim. Isso me permitiu encontrar a paz e me afastar do ambiente tóxico que nos consumia. Eu estava tão apaixonado pela Marta que, se a tivesse encontrado naquele momento, muito provavelmente teria sucumbido ao seu remorso e aceitado o seu pedido de desculpas. Isso poderia me levar a sofrimento e preocupações e, eventualmente, ao divórcio. Mas agora que já se passaram 3 anos desde a sua traição e a nossa separação, o pedido de desculpas da Marta de repente trouxe-me uma sensação de conclusão. Isso me permitiu libertar-me da dor que carregava dentro de mim e me deu a oportunidade de voltar a acreditar no amor. Com o tempo, posso até considerar revelar que não tenho uma segunda filha. Mas duvido que decida fazer isso. Não devo mais nada a ela, e a decisão de revelar ou guardar para mim cabe a mim. Finalmente me libertei do peso das obrigações para com ela, o que me permite seguir em frente e iniciar um novo capítulo na minha vida. Mas não por muito. Ontem estive junto ao túmulo de Marta com meus filhos e numerosos parentes, entre os quais Nádia. Eu estava chorando amargamente como todos os outros presentes. Mas não vi uma única lágrima no rosto de Nádia. Marta, completamente desesperada e embriagada, sofreu um violento acidente, não foi possível salvar sua vida. Pensei muito sobre por que Nádia criou um relacionamento íntimo entre sua irmã e seu amante e encontrei apenas uma explicação. Foi uma vingança pelo fato de Marta e eu termos contado ao Mike, seu ex-marido, sobre a traição, que destruiu o casamento deles. Provavelmente só agora Nádia se sente aliviada quando sua irmã está deitada em um caixão. E de uma coisa eu sei, nunca amarei nenhuma mulher como amei a Marta.